Fala aí, retranqueiros, tudo beleza? Hoje eu quero falar sobre analisar o adversário e encontrar maneiras de conseguir vantagens para vencer partidas. A central de dados fornece inúmeras informações e dados que podem às vezes até confundir a nossa cabeça sobre o que de fato fazer e tentar explorar no adversário. Vou usar como exemplo uma partida que eu fiz pelo Campeonato Brasileiro, onde uma simples forma de olhar o adversário me fez ter uma vantagem considerável na partida. Bom, muita gente me pergunta, né, como é que analisa o adversário? Eu devo fazer alterações para vencer partidas, para me adaptar ao adversário? E a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre isso. Bom, a central de dados ela é uma ótima maneira de você analisar o adversário, né? Aqui tem muitas informações. E é legal você tentar se escorar em algo para tentar tirar proveito do adversário. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente aqui, né? Que não existe certeza que determinada vulnerabilidade ela vai ser explorada e que você vai ter um sucesso em explorar aquilo. E isso é devido a diversas coisas. E eu posso citar uma aqui que eu vejo pouca gente comentar, né? Às vezes você pode ir aqui no relatório do analista, por exemplo, né? Que é esse aqui, e você observar aqui, né? Que a equipe adversária, por exemplo, né, o Brasil de Pelotas, ele faz a maioria dos gols nos primeiros 15 minutos. Foram 6 gols, né? E que isso é uma ameaça, não é? Se a gente for parar para observar dessa forma. Mas essa quantidade de gols, ela pode ter sido marcada contra um único adversário. Pode ter sido uma fuga de padrão, que o padrão da equipe não é esse exatamente. Então, também por isso, né, que a central de dados, tudo que ela informa ali, pode ser algo de um momento muito específico. Não existe uma certeza em absolutamente nenhuma informação que é dada ali. É fato que aquilo aconteceu. Aconteceram os 6 gols do Brasil de Pelotas nos primeiros 15 minutos. Mas qual o contexto que aconteceu esses 6 gols? Não tem como saber. A não ser que você passe a olhar todos os jogos e todos os números, né? Queira entender a fundo o que aconteceu nesses 15 minutos em que eles marcaram. Mas vai se tornar extremamente cansativo. Então, isso aqui é apenas uma referência. Mas você não precisa levar a ferro e fogo, né? Eu diria que quando você vê algo muito discrepante, que você deveria tomar um certo cuidado. Mas, por exemplo, isso também não é uma certeza absoluta. O Brasil de Pelotas, ele faz os primeiros 6 gols nos primeiros 15 minutos. E na minha concepção, essa informação não quer dizer nada. Porque o Brasil de Pelotas, ao meu ver, é uma equipe fraca, é uma equipe frágil, que vai lutar para não cair, apesar de estar aqui no 8º lugar do Campeonato Brasileiro. Mas eu não vejo um cenário aqui em que eu fale, cara, eu preciso tomar conta aqui porque o Brasil de Pelotas pode me causar problema. Não, eu vou aceitar que eles fizeram esses 6 gols e que eles não vão fazer contra a minha equipe. Então, não existe um cenário ideal. Ou, por exemplo, eu mesmo já utilizei isso aqui, as formações enfrentadas, né? Se eles têm ou não muitas oportunidades criadas contra determinadas formações. Isso aqui é até legal, desde que exista uma minutagem contra essas formações, né? Que é o caso aqui, 60% das vezes que eles jogaram contra essas formações aqui, né? O 4-2-3-1, eles criaram menos oportunidades, eles cederam mais chances. Isso é algo discrepante. Mas se fosse uma formação que eles usaram 5% das vezes, 4%, cara, não faz nenhum sentido. Essa informação é muito frágil, não iria por esse caminho. Então, o que eu estou querendo dizer é, aqui, nesses números, vão te mostrar diversos caminhos, mas nenhum caminho desse é certeza de absolutamente nada. Você é que tem que definir se você quer ou não adotar determinado caminho. E eu acredito que quanto mais discrepante alguma coisa, a favor ou contra, talvez valha a pena você se adaptar. Mas nem sempre. A gente viu ali que o Brasil de Pelotas, né, ele enfrenta uma formação específica e ele sofre muito com essas formações. Mas eu não vejo como algo determinante para que eu altere a minha formação, pelo menos inicialmente. E também fazem gols nos primeiros 15 minutos, mas eu também não vou me importar muito com isso. Tá? Na análise que eu fiz aqui, o Brasil de Pelotas é um time mais fraco que a equipe do Figueirense. E por que eu cheguei nessa conclusão?
porque eles estão subindo da Série B. As odds para o confronto, né, o Figueirense é favorito, porque olhando individualmente os jogadores, eu não vejo uma grande ameaça em termos de atributos. Quando eu bato o olho, eu não estou vendo coisas que me alertem a tomar certos cuidados. Então eu diria que a central de dados, se você for aqui usar a central de dados com um viés de confirmação, de certeza, não, pô, eu preciso explorar alguma coisa que eles sofrem muito e isso aqui é uma certeza absoluta. Eu diria que você vai se frustrar na maioria das vezes, porque, como eu disse, podem haver cenários aqui de realmente ser algo para ser explorado, como pode ser somente uma fuga de padrão, de estatística, e que você está tentando fazer uma coisa que não tem muito sentido, que não aconteceu sempre, aconteceu uma vez e foi o suficiente para que aquilo aumentasse aquela estatística, né? É isso que eu estou querendo dizer. Uma coisa que eu quero falar aqui também, esse tipo de vídeo aqui pode ser que eu faça mais vezes, tá? Então, o que eu estou falando aqui é uma coisa que eu enxerguei e eu quis explorar, mas não quer dizer que é só isso que você deva explorar. Eu poderia usar diversas formas aqui de explorar o adversário, mas eu quis focar nessa inicial e eu espero que em vídeos futuros eu traga outras formas de tentar usar a central de dados e explorar alguma coisa que eu ache que vale de fato a pena. E aí o que eu vi no Brasil de Pelotas que me chamou muita atenção aqui, né? De cara, é uma equipe, né, que usa um ala, usa extremo invertido, ou usa um segundo volante. Eles pretendem se expor bastante com a posse de bola. Eles vão usar bastante jogadores lá na última linha. Tem um defesa ala invertido que vai jogar aqui no meio, então vão fazer aqui um 2-2, né, aqui na frente. Eles vão se expor bastante quando eles tiverem a bola. Isso se eles tiverem a bola, né? Que na minha cabeça eles não teriam também a posse de bola. Nós que íamos ter a posse. Mas quando eles vão defender com 4 aqui e 2 aqui na frente. E o que me chamou a atenção é esse volante aqui, o Daniel Bonassa, que já foi da nossa equipe, né, do Figueirense. Ele é um jogador que, apesar de ter um certo esforço, né, ele é agressivo, ele tem bravura, ele tem um bom salto, um índice de trabalho baixo, né, é um jogador defensivo, mas ele é lento. Fisicamente, ele é muito fraco. Então me chamou a atenção que essa parte física do volante aqui é bem ruim. O zagueiro pela direita também, fisicamente, é fraco. Ele é lento, né? Ele não é muito móvel, é isso que eu estou querendo dizer. São jogadores que têm pouca mobilidade. E o lado direito até tem alguma mobilidade aqui, o defesa direito, né? Mas também não tem muita velocidade, nem agressividade, o salto também é baixo, pouco esforço. Me parece um ala, né? E ele de fato vai jogar como ala. Isso é um indício de que ele defensivamente pode não ser tão bom, e eu também acho que ele não é tão bom defensivamente, olhando aqui, né? Inclusive a Skin Mustermann, né? Ela tem também essa informação e ele me parece, né? Se eu for levar isso aqui a sério, como algo concreto, que ele também defensivamente não é tão bom assim. Então o lado direito da equipe do Brasil de Pelotas é um lado frágil, principalmente pela baixa mobilidade do volante e do zagueiro. Se eu for olhar para o Brasil de Pelotas no relatório do analista, diz que eles sofrem, né, muito cruzamento aqui por esse lado, pelo lado direito da defesa deles, é o que eu entendo aqui. Então, de fato, tem alguma coisa aqui direcionada. Se eu olhasse só para cá, eu talvez já imaginasse que realmente eu poderia tentar explorar esse lado. Mas o que me fez, de fato, querer explorar esse lado foi essa vulnerabilidade aqui do médio defensivo e do zagueiro e do ala possivelmente. Ainda mais se esse ala avançar muito, começar a perder bolas e ter que correr para trás, né? Então é um lado fragilizado do Brasil de Pelotas. E aí vamos para o campinho tático, né? Eu já preparei aqui alguma coisa para a gente não perder muito tempo. Mas o que acontece? Eles estão imaginando que vai ter a posse de bola e eu estou imaginando que eu vou ter a posse de bola. Então eu acredito que eles vão jogar mais atrás e eu vou jogar no campo deles. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi me expor muito, porque eu acreditava que eu ia dominar essa partida. Coloquei um mesala para jogar aqui na minha central, o Cauã Kelvin, então ele vai vir bem aqui para frente. O Coraci como consultor de jogo avançado. O Yannick eu mantive como um trinco, fui até bem resguardado, né? O lateral esquerdo mandei vir para dentro como defesa ala invertido, para ele ficar aqui. O Gabriel Silva é um extremo invertido. O Rian é um avançado interior. E o Garcia é um ala completo, também vindo para cá. Então o Rian como avançado interior,
ele não vai explorar essa posição aqui, né? Ele vai tentar ficar jogando em cima do lateral e ao mesmo tempo arrastando esse lateral para cá. Ele vai cair um pouco para cá, sim, principalmente quando a bola estiver do outro lado, né? Ele vai invadir bem a área, pô, como avançado interior. Mas ele não joga exatamente entre o zagueiro e o lateral. E aí o Garcia, né, vai ter o corredor mais liberado e o extremo vai ter que vir atrás dele aqui. E esse outro extremo vai ficar aqui, ou ele vai pegar o Cauã Kelvin, ou ele vai pegar o Kaique, eu não sei exatamente. Mas eu já estou me expondo bastante. Fiquei dessa forma aqui, né? Bem exposta. E o Coaraci, né, muitas vezes ele vai vir para cá. Ele vai tentar jogar nas costas desse volante aqui, vai tentar às vezes explorar esse espaço aqui entre o lateral e o zagueiro. E estou imaginando também que a gente vai explorar muito esse lado aqui, o lado esquerdo, que é o lado direito do Brasil de Pelotas, né? Existe aqui uma intenção de explorar esse lado aqui. E aí, voltando para o Futebol Manager, agora para a parte tática, né? Esse aqui são os jogadores que a gente viu no campinho, mas o que eu queria mostrar aqui eu resolvi tentar levar a bola até a área, porque a gente é uma equipe bem superior, eu acredito, ao Brasil de Pelotas, e explorar o lado esquerdo, justamente o lado direito aqui, né? Da equipe do Brasil de Pelotas. Botei um ritmo mais elevado, sendo mais expressivo também, correndo risco na transição, fazendo contra-pressão, mesmo estando bem desorganizado, como vocês viram, né? E sem posse de bola, uma linha alta, fazendo pressão com mais frequência. E um detalhe também do Brasil de Pelotas é o seguinte, o técnico deles, né, que é o Leandro José Martínez Pereira, é um técnico que tem uma mentalidade atacante e um tipo de pressão equilibrada, então ele não vai fazer uma pressão tão absurda, né? Apesar de usar contra-pressão, ter uma pressão aqui intensiva, né? Mas eu entendo que pode ser um cara que vai ponderar um pouco a pressão. E por isso também que eu aumentei um pouquinho o meu ritmo. Eu queria uma coisa um pouco mais acelerada para os jogadores trocarem passes mais rápidos, né? E talvez tentar desestabilizar uma possível defesa um pouco mais resguardada da equipe do Brasil de Pelotas. E os pontos principais aqui, eu acredito que são esses mesmo. Esse ritmo um pouco mais alto, explorando o lado esquerdo e também passando para o espaço. Porque se eu vou explorar esse lado e eu começar a passar no espaço, esses jogadores que a gente viu, né, o Bonassa e o zagueiro, por serem jogadores mais lentos, eles podem ter mais dificuldade em tentar correr atrás dessa bola. E antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dessas ideias, o que você faria também diferente, é importante você comentar, e também dizer que você pode apoiar o canal usando links de afiliados do canal que está aí na descrição e no comentário fixado. Tem Amazon, Shopee, Mercado Livre, que são lojas que todo mundo conhece, né? E tem também a Kabum, que é uma loja de tecnologia e de games, e a Gigantec também tem essa mesma pegada, tá? E também tem a Foot Fanatics, que é uma loja que vende material esportivo, então você pode comprar a camisa, por exemplo, do seu time de coração, ou comprar alguma coisa para presentear alguém. E é o seguinte, se você clicar nesse link e fizer a compra de qualquer produto, não precisa ser o produto que eu estou indicando, você vai contribuir com o canal, porque o canal recebe uma pequena comissão da sua compra. Você não paga nada mais para fazer isso, tá? Se você entrar nesse site por outro link e tentar procurar esse produto, você vai achar o mesmo preço. Então você só ajuda o canal, me apoia e com certeza me motiva a continuar produzindo conteúdo. E aquilo, se você não puder, não tem nenhum problema, a inscrição e o curtir é de graça e apoia muito também. E agora eu quero mostrar aqui como a nossa equipe está posicionada, né? 2 minutos de jogo, o Yannick, que é o trinco, né, veio um pouquinho para a direita, o Kaique, que é o lateral invertido, veio aqui para dentro, eles vão formar a dupla de pivô aqui da nossa equipe, que vai ficar ali reciclando bolas, evitando contra-ataques, os dois zagueiros, né? E olha como a gente está exposto, né? E é isso mesmo, e mesmo assim estou fazendo contra-pressão, acreditando que o Brasil de Pelotas não vai conseguir encontrar uma saída para nos ferir no contra-ataque. E aí o Yannick recebe a bola, eu tenho o Coaraci um pouco mais à frente, eu tenho aqui o Cauã Kelvin, que é o Mesala, tenho 3 jogadores dentro da área, o Gabriel Silva, o Wilson e o Rian. E tenho também aqui o Garcia chegando pelo lado direito, o Rian aqui um pouco mais para dentro, né, encostado aqui mais no zagueiro deles, ou o próprio volante, né, que tenha descido aqui. Mas eles estão bem entrincheirados, né, no campo de defesa deles. Aqui agora também dá para ver bem esse desenho, né? O Rian, mesmo como avançado interior,
bem aberto, né? Ele não fica exatamente aqui o tempo todo, ele vem para cá eventualmente, principalmente quando a bola está do outro lado, para vir em cruzamento, aí ele vai tentar entrar dentro da área, né? Ser bem incisivo. O Garcia tentando aproveitar esse corredor, e aqui no meio o Coaraci sendo empurrado um pouco para frente, o Wilson, que eu joguei nessa partida aqui com ele, né? E o Cauã Kelvin aqui como mezzala tentando explorar esse espaço aqui, aí sim entre o lateral e o zagueiro, e aqui o Gabriel Silva como extremo invertido, dando amplitude também, mais uma vez, né, a nossa transição bem exposta. E aí vamos ver agora o primeiro gol da partida, né? O Cauã Kelvin vem aqui atrás, recebe, a equipe está saindo de trás, né? O Rian recebe, tá trazendo esse lateral aqui para dentro, né, abrindo o corredor, e aí ele segue, ele toca para o Cauã Kelvin, e aí a jogada está terminando do lado esquerdo, né? É aquilo. A equipe deles tem dificuldade para recuperar aqui, né? Para voltar, para marcar rápido aqui, né? E o Cauã Kelvin recebe já livre, toca na frente e o Gabriel Silva faz o gol. Eu vou voltar aqui. O que eu estou querendo dizer é o que eu acredito que ajudou a fazer esse gol aqui, né? A velocidade. A velocidade com que o passe é trocado e chega do outro lado, e o passe na frente, no espaço, eles não conseguem reagir e acaba tomando o gol exatamente do lado esquerdo, que foi onde eu pedi para explorar mais, né? Essa velocidade acabou sendo um problema para o Brasil de Pelotas. E agora vamos acompanhar, né, o segundo gol, que sai de uma jogada de falta aqui desse lado, mas a bola vai chegar lá do lado esquerdo. O Garcia vai cobrar a falta, chega aqui no Yannick, a nossa equipe posicionada, né? O Rian tá bem aberto aqui, é o que eu falo, o avançado interior, ele não fica o tempo inteiro aqui. Ele abre muito para correr para cá, né? E tentar arrastar o lateral. Aqui na frente, o Wilson e o Cauã Kelvin, o mezzala e o atacante, né? O Yannick aqui, que é o trinco, o Kaique aproximando aqui e o Gabriel Silva do outro lado. A bola chega no Yannick, ele passa para o Cauã Kelvin, que toca no Gabriel Silva e faz uma tabela jogando na frente, no espaço. Esse gol aqui, ele é até melhor do que o primeiro, né? Porque, de fato, eles não conseguem acompanhar esse ritmo. A velocidade, a falta de mobilidade, com certeza fez com que eles não conseguissem, né, rastrear o meu jogador de maneira próxima. Então, esse segundo gol aqui eu também coloco na conta, né, dessa questão que a gente viu no pré-jogo e que acabou nos colocando na frente do placar. A gente abriu 2-0 exatamente com 2 gols saindo do lado esquerdo do nosso ataque, explorando essa questão da mobilidade, da velocidade que eles não iam conseguir acompanhar desse lado do campo. E o jogo, né, terminou 6-0, a gente seguiu fazendo gols, eu pesquei esses 2 gols aqui que foram bem claros, né? E a gente teve posse de bola, a gente teve 20 chutes, 8 foram no gol e 6 foram gol. Uma expectativa de gol ok, 2,52, não é nada absurdo para essa quantidade de chutes. Uma oportunidade clara, um PAD perto de 5, muitos passes completados, né? Enfim, foi um jogo que a gente fez bem, principalmente o primeiro tempo, e o segundo tempo já ficou bem inferior, né? Então, o que eu diria para você que quer explorar o adversário é ter essa visão de que tudo que está mostrando aqui de pontos fortes, de fraquezas, são coisas que você precisa querer explorar. Você não é obrigado a explorar, até porque tem coisas ali que você não vai conseguir explorar. Então, a central de dados, para mim, ela tem essas particularidades de você tentar enxergar como algo que não existe nenhuma certeza, por mais que esteja apontando algo, porque pode estar dentro de um contexto muito específico ou em determinado momento da equipe que não se aplica mais. Então, eu prefiro tentar ver como a equipe joga, que funções a equipe usa, se eu vou ter a posse, se eu não vou ter, e tentar levar essas ideias para o jogo e tentar reagir a essas ideias se elas estiverem vindo a favor ou contra a minha equipe. Obviamente, como eu disse, tem muitas formas de olhar a central de dados e, como eu falei, eu acredito que isso aqui pode ser um tipo de vídeo que eu vá repetir mais vezes no canal. Eu gostaria até que você comentasse aí se você quer
esse tipo de vídeo, porque também é importante saber a opinião de vocês, como vocês exploram também a central de dados, e eu vou tentar trazer esses vídeos quando eu achar que tem algo pertinente para ser explorado, seja na formação da equipe, numa fraqueza em que eu tenha observado em algum jogador, ou algum ponto forte ou fraco. E a ideia desse vídeo é exatamente isso, tentar abrir mais o leque da central de dados e tentar pensar melhor o que de fato a gente está querendo fazer quando a gente vai para uma partida e tentando explorar algo, e que isso pode dar certo e pode também dar errado. Nesse jogo aqui deu certo, e geralmente nesse tipo de vídeo eu vou trazer situações em que deram certo. Não vou dizer que vai ser sempre, porque tem coisas, e quem vê a saga com o Figueirense percebe isso, que eu tento explorar determinadas coisas e elas não funcionam durante os 90 minutos, ou não funciona para aquele jogo, e às vezes elas funcionam, e é assim mesmo. Coisas vão funcionar e não vão funcionar algumas vezes, e está tudo bem, é assim que tem que ser. E é assim também que eu vejo o jogo. Então, talvez em alguns momentos eu vou trazer ideias aqui que não se concretizaram, mas eu acho que a maioria das vezes vão ser ideias em que o resultado, foi de acordo com aquilo que eu estava imaginando, como foi o caso do Brasil de Pelotas. Vou deixar um vídeo aí do lado esquerdo, onde eu falei sobre a sobra de ataque no Football Manager 2026. Esse vídeo aqui é sobre o Football Manager 2024, mas, cara, tudo que eu tô falando aqui eu vou aplicar no Football Manager 2026, ou já estou aplicando lá se eu já tiver migrado, e eu acredito que não o conceito é muito mais importante do que em qual Football Manager está sendo feito determinado movimento. E aí eu tô deixando esse vídeo aí do lado esquerdo, que é um vídeo já feito no Football Manager 2026, em que eu trago esse tema, de sobra de ataque para potencializar os seus contra-ataques. E se você está vendo esse vídeo até agora, muito obrigado, um abraço e até a próxima.